galera, bem-vindos à parte 7 do nosso vídeo. E antes de começar eu queria só mostrar uma pequena edição que eu fiz aqui. Coisa pouca mesmo, é nos botões, né? Só modifiquei o sprite aqui, ó. Porque o sprite de fechar, ele tá do mesmo tamanho normal, só desenhei um xizinho no meio, né? E os outros 3 sprites, para ficar mais fácil de saber o que eles fazem, porque pela cor, né, mesmo assim, eu tinha que ficar olhando e tal, não estava guardando muito bem. Aí eu criei spritezinhos com fundos das cor que os botões estavam mesmo, pra galera que acompanhar o vídeo não se perder, mas deixei mais sugestivo, né? Eu não sou bom em artes, então lá no programa, quando eu estico ou diminuo de alguma forma, o sprite fica com a qualidade ruim. Então eu importei eles grandões e diminuí aqui pelo construct mesmo. Aí a qualidade fica ótima. Aí a única coisa que eu tive que fazer, importar, editar lá, né, que não tem nada a ver com programação, editar em editor de imagem, e depois importar para cá e dar um set size e deixar eles do tamanho do tamanho que eles estavam, que é 10 por 10. Só isso, ó, o ABCzinho aqui, né, sugerindo que organiza os itens por ordem alfabética. O match, né, que é, eu clico aqui, tem uma poção nesse inventário e no outro também, então se eu clico aqui, vai transferir a poção desse inventário para o outro, já que ele tem uma poção, se não tiver, não transfere. E o transferir all, ou seja, ter all, que transfere tudo. Beleza, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa fazer, cara, é entender que não são todos os inventários que a gente pode ter o direito de adicionar e remover itens nele, né? Pega item com mouse, imagina você chega e abre a mochila de alguém e começa a pegar as coisas que tem lá dentro e colocar a coisa lá dentro, né? A pessoa vai olhar para você, meu filho, o que você está fazendo? Não faz o menor sentido. Então você precisa bloquear alguns e dizer, esse daqui não, esse daqui sim, e assim por diante. Quais que normalmente a gente não vai poder mexer? Naturalmente os de NPCs, de loja e tudo mais, né? Que tipo assim, o inventário, ele meio que também vai ser um sistema de loja, pelo menos no meu projeto. Aqui nós vamos fazer só o sistema de inventário. E tipo assim, no meu projeto eu pretendo que quando a gente abrir um inventário com um NPC esteja disposto a trocar itens, ou seja, vender, vai aparecer ali em cima o dinheirinho dele. Outra coisa, não pode aparecer esses botões aqui de organização, de gerenciamento, no máximo o botão de fechar. Esses botões não podem aparecer no inventário que a gente não puder mexer, não podemos trocar nome dele, não podemos clicar para pegar e adicionar item. E vai aparecer a HUDzinha do dinheiro. Aí quando a gente clicar no slot para comprar algum item dele, né, aí vai ter outro sistema de loja que vai verificar o item que a gente está clicando, se a gente possui dinheiro. Se possuir, a gente troca o dinheiro por aquele item e assim por diante. Mas para isso a gente tem que bloquear, impedir que o cara possa pegar o item aqui, possa renomear o inventário, possa organizar, porque não é dele, então não tem jeito. Ele só pode mexer no rollzinho aqui, né, na setinha para cima e para baixo, se o inventário tiver mais slots, e fechar, e no botão de fechar, mais nada. Então vamos lá. Como que a gente faria isso? Eu posso simplesmente vir aqui no nosso banco de dados, né? Aqui, ó, do nosso inventário, e adicionar mais uma variável chamada, sei lá, look edit. Pronto, uma bolha, né, com true ou false. O que seria esse look edit? Quando ele estiver ele sempre vai ser falso, então por padrão você sempre pode mexer no inventário. Quando ele estiver ligado, ele vai dizer que você não pode mexer e que os botõezinhos não vão ser criados ali na tela, porque você não pode gerenciar também, de forma nenhuma. Então agora que eu criei esse look edit, eu vou passar essa informação aqui para dentro do banco de dados através da função, né? Então aqui
na nossa funçãozinha de criar o banco de dados é onde importa. Porque você vai criar o inventário uma vez só. No jogo todo, uma vez só que você vai criar esse inventário. Depois você vai adicionar, né, de cada um, e depois você vai adicionar, remover slot, mas as variáveis dele não vão mudar. Então, se for um inventário de loja, sempre será um inventário de loja. Eu posso criar aqui uma outra variável chamada lookEdit, uma boolean também. Pronto. Aqui na hora do banco de dados agora temos a lookEdit. Vamos deixar o testinv como sendo o nome shop, que é uma loja. Esse shop vai ter 8 slots e vai ter o lookEdit, porque o cara não pode mexer nele. E aqui a gente cria uma condição. Se a variável lookEdit for verdadeira, então o nosso inventário vai dizer que a variável lookEdit dele é verdadeira também. E como a gente tem os inventários, todas as partes dele possuindo um ID, quando eu mexer em alguma coisa do inventário, eu só preciso invocar aqui o banco de dados dele e ver se a variável nele está ligada ou desligada para o cara poder fazer o que ele quiser fazer. Ok. Agora que eu já consigo ligar esta variável, vamos começar impedindo que os botõezinhos sejam criados, né? Aqui, é por isso que eu gosto de separar. Ó. Tem uma parte criando só os botões, isso já é interessante. Vou só separar aqui, né? Tirar o botãozinho de abrir e fechado ali de cima e deixar ele só aqui embaixo. Pronto, aqui a gente cria os de edição e aqui o de fechar o inventário. É só esses aqui que o cara não pode criar no inventáriozinho que ele não pode mexer. Então aqui em cima a gente já está pegando a inventory que tem o ID igual ao ID que a gente está trabalhando. O que significa que eu posso só replicar ele aqui, ó, e dizer para o sistema que se lookEdit está false, vou dar um invert aqui, que o inicial é sempre verdadeiro, invertendo fica falso. Sempre vai ser falso, então ele sempre vai criar, mas se você ligou ele lá e ele está verdadeiro, você trancou a edição. Então esses botões não serão criados. Ó. Pronto. Ele tem 8 slots, se chama shop, você pode mexer só onde deveria mesmo. Agora ele ainda pode adicionar, remover itens ali. Então vamos cuidar disso também. Tudo bem simples, ó. Você vem nas ações do mouse, né? Aqui é onde desenha. Aqui, ó. É exclusivamente nessas partes aqui que ele adiciona ou remove item a um slot. Então, quando eu clicar num slot, eu tenho informação de qual ID esse slot pertence. O que eu vou ter que fazer? Extremamente simples. Vou pegar o inventário que pertence àquele slot, o inventário que tem o ID igual ao ID do slot, e vou verificar se a lookEdit dele está igual a false. Pronto. Posso até copiar esse bloco aqui, ó, porque ele vai servir para cá também. Aí eu arrasto tudo para dentro dele. O mesmo aqui embaixo. Pronto. O que significa isso? Ele sempre vai pegar o inventário e checar se a edição está trancada. Por padrão ela não está, então ele sempre vai poder mexer nos inventários. Agora, nos casos onde estiver trancado, ele não pode adicionar nem remover item. E também não pode renomear o inventário, né? Deixa eu lembrar aqui. Onde que eu coloquei para renomear? Ah, tá, no controles. Aqui, ó. Então, quando eu clicar no inventário, no inventory name area, eu vou pegar o inventário que tem o ID igual a inventory name area ponto .id, né? Só trocar aqui o ID. E se ele tiver com o lookEdit trancado, eu posso editar. Pronto, nada demais. Agora você tenta clicar aqui para... Não,
Aqui funcionou, não sei porquê, mas funcionou não, né? Aqui apareceu o textinho piscando, mas não dá pra gente editar. Tá vendo? Não tem como, você tenta editar e não consegue. Mas você não quer também que isso aconteça. Essa parte aqui, ó, de clicar e ficar piscando, de jeito nenhum. Deixa eu entender por que esse evento foi chamado. E eu já entendi aqui, né? Que essa parte aqui era só a parte da update no name area. Vamos copiar esses eventos aqui. Vim aqui nele, no inventory name area. E é aqui mesmo, ó, que digamos que a banda toca, né? Onde ele cria as partes de edição e tudo mais, enfim. Se não tiver aqui sendo proibido, ele vai criar lá igual está acontecendo mesmo. O text box, o efeitozinho e etc. Ó, você não pode clicar no inventário. Aqui você pode, ó, edita o texto, mas aqui você não pode. Outra coisa, você pode pegar um item aqui e adicionar no inventário que está trancado? Não. Você não consegue. Aqui você consegue, normalmente, onde você quiser. Mas aqui, você não consegue não. Pronto. O cara, quando ele abrir o inventário e não tiver os botões aqui, ele já sabe que é um inventário trancado. Ele não pode fazer nada. Editar o nome, mexer, só ver. Então, se tiver um sistema de shop, de loja, ele vai funcionar à parte. Quando clicar, vai executar outros comandos em vez dos de pegar o item, etc. Beleza. A parte base está completamente criada. Agora a gente precisa colocar para os itens poderem ser jogados no chão, né? Que, como esse projeto é multiplayer, eu ainda vou ver, né, se eu vou sincronizar os itens, se eu vou querer fazer via mensagem para o host. Mas inicialmente é o padrão offline normal, né, de quando você clica no chão, o item é jogado no chão. No Construct 2, né, como não tem esse 2.5D, você vai fazer com sprite direto. No 3, para que ele fique nesse mundo estilo 3D, você tem que colocar ele dentro de uma box. Então vamos criar aqui um 3D Shape. Aí ele tem as faces dele aqui, ó. Onde essa 4 aqui, ó, essa bottom, é a que fica na frente, tá vendo? É a que a gente quer. A nossa câmera fica virada pra cá. Porque a gente quer, viu, galera? Poderia a câmera estar em qualquer lado aqui dele. Mas vamos deixar aqui mesmo, que eu tô mantendo o padrão aqui certinho da tela. O tamanho da box vai ser 16 por 16. A altura dela, por enquanto, vai ser uns... Eu sempre deixo 4 ou 6, né? E vamos deixar mais ou menos assim e chamar isso aqui de item box. Beleza? Quais variáveis que a gente precisa na nossa item box? A gente precisa de 3. Uma é item name, que é o nome do item que ela estiver carregando. A outra, amount ou item QT, que é a quantidade daquele item que ela tem. E por último, config. O que significa essas variáveis? No caso, o config eu deixei desmarcado porque item name, pode ser que você espalhe alguns itens pelo mapa, né, para o cara pegar. Itens assim normais. E a config, ela vai fazer o seguinte: todo objeto que não estiver configurado, ela vai spawnar um gráficozinho nela, colocar ele aqui para aparecer no bottom, na face bottom do objeto, mais ou menos assim, ó. Aqui no face object, ele vai deixar tudo invisível, exceto o bottom. Tá vendo? Todos os lados estão invisíveis, exceto o bottom. E no bottom, ele spawna aqui o objeto. É mais ou menos assim, e inclusive o objeto fica mais bonitinho na hora que a gente roda o projeto, viu? Agora vamos voltar aqui as faces dele, beleza. Ok. Tudo certo.
Vamos começar a configuração. Eu vou dizer o seguinte: todo item box que não estiver configurado, né, não estiver com sua boolean true, ele vai criar ali um objeto icon7. Ele pode criar ali na layer dele, né, itembox.layerName, e fora do layout, porque esse não é o que nós vamos ver, né? Isso aqui é um gráficozinho papel que vai ficar grudado ali no chão, que a gente vai ver o que a gente vai meio que replicar ele na face aqui do objeto. Os itens a gente sabe que por padrão eles se organizam, né? Sozinhos mesmo. Eles se atualizam, né, o gráfico deles e tal, porque a gente configurou isso. Em área map, ele está no map. Esses itens aqui vão ser os que estão no chão. Esse ID refere-se ao ID do inventário. Mas como os itens do mapa não vão estar no inventário, vamos usar essa variável para dizer que o ID desse item é itembox.uid. Pronto, automaticamente a gente tem como pegar quando a gente estiver tratando alguma item box, a gente pode pegar o item que possui o ID igual ao ID dela. Claro que a gente tem que converter para inteiro, né? Porque o ID é uma string. Então, tipo assim, a gente pode pegar o icon7, ó. A gente pode pegar o item box e dizer assim, ó. Para atrelar um icon7 igual a ele, a gente tem o ID, só que essa variável é uma string, é um texto. Então a gente converte em um inteiro. Pronto. Basicamente seria isso. Você pode também colocar o ID para ser outra coisa. Eu estou colocando ID único, né, porque é um ID único. Então automaticamente não teremos problemas nisso. Pelo menos na teoria, né? Agora você diz que item name é o que? É item box, item name. A quantidade meio que nem precisa. Porque esse icon7 é só o de desenho, mas eu gosto de colocar de qualquer forma, gosto de tudo certinho. Por último, esse item aqui, ele se mantém invisível. Porque a gente não quer ver ele ali no mapa colado no chão, a gente quer ver ele só grudado na item box. Então eu vou vir na item box e no construct 3 tem como adicionar aqui como filho, né? Para que você destrua o objeto, quando você destruir a item box, destrua o item também. No caso do construct 2, para quem acompanha meu canal faz tempo, sabe que eu sempre coloco um ID, né? Aí quando eu vou destruir o objeto, eu pego o filho dele, o que está com o ID igual ao ID dele, e destruo. No construct 3, é só fazer isso aqui, ó. Você clica em add shield, add adicionar o filho, destruir com parente, e com 7. Automaticamente, quando eu destruir uma item box, ela vai destruir o icon7 dela. Mas primeiro, você precisa dizer o face object aqui, ó. Eu quero colocar esse icon7 como face desse objeto bottom, na face bottom. E por último, torno as outras faces invisíveis. Aí eu venho aqui, ó, e marco todas como sendo invisíveis. E a bottom como sendo visível. E aí eu movo isso aqui, ó, do face object para cá. E pronto, galera. Basta eu dizer aqui que a boolean configuração está ligada. Beleza, agora eu já tenho, entre aspas, o item funcionando, né? Agora eu tenho que poder jogar itens no chão para mim ver se isso está funcionando legal mesmo, né? Então vamos lá. Primeiro vamos deixar esse aqui vazio, ó, e dizer que no início do layout, né, que não, é no sistema na verdade,
Aqui na parte de Destroy, toda item box, né, que tiver com item name igual a nada, vai ser destruída, para não ficar aquela fora do layout ali. E todavia também eu não posso fazer isso aqui direto, porque eu não quero destruir itens que a gente configurou no mapa. É só as que não tiverem com nada mesmo que a gente quer destruir. Agora vamos lá na nossa função de mouse actions. E aqui a gente tem as configurações para desenhar o item. Vamos só replicar aqui mais uma, ó, e dizer que quando o mouse item name estiver diferente de nada, significa que eu tenho alguma coisa no mouse. Aí eu vou pegar essa função aqui do mouse e dizer o seguinte: eu cliquei, tinha alguma coisa no meu mouse? Meu mouse estava sobrepondo o inventário? O BG do inventário, no caso? Ah, não estava, no caso? Porque o BG ele sobrepõe todos os slots e ainda sobrepõe uma área dos lados deles. Então, se não estiver sobrepondo um BG, automaticamente não está sobrepondo nenhum slot. Então, cliquei. Tem alguma coisa no mouse e não cliquei no inventário? Claro que depois a gente tem que pôr hotkeys e tal, o equipamentos que a gente pode estar clicando para colocar lá, né? A gente não quer jogar no chão. Por enquanto a gente não tem. Então, se eu cliquei fora do inventário, o que também vai ser uma função, né, de spawnar um item no chão, porque a gente precisa chamar em outros lugares também. Aí a gente vai criar uma item box no Word, né, que é o que eu costumo chamar de palco. Aqui eu estou chamando de Word. Mouse.x, mouse.y. Mas o mouse XY pode pegar uma coordenada de uma layer sem parallax, né? Das layers da frente aqui, que são as de interface. Então eu vou pegar e vou dizer que vai ser a posição x e y entre parênteses da layer, relativa à layer Word, para que ele possa criar ali certinho onde eu clicar e não em um lugar totalmente diferente. Agora eu passo as configurações, ó. Item name é o que estava no mouse. Quantidade é também a quantidade que estava no mouse. E a configuração fica, né, falsa, para que ele se autoconfigure e pronto. Em base, é só isso. Depois você zera o que estava no mouse, né? Senão ele vai ficar criando itens infinitos. Aqui embaixo, ó, a gente já tem uma condição que diz que se não tiver nada no mouse e eu conseguir pegar um icon set que está no mouse, eu vou destruir ele e o texto de mouse, que eu não preciso pegar, né, já que é um só que vai ter por vez na tela. Não preciso especificar. Então, pela lógica, tem que estar certo. Vamos testar aqui. Está quase certo, mas ele não configurou o item direito, ó. Quer dizer, né, ele meio que deu aquela configuradinha padrão no item, só que na hora que eu criei ele no mapa, o primeiro ele criou com um gráfico diferente. E a gente precisa entender o porquê. Vamos dar um F5. Esse item aqui, ó, aí, tá vendo? Ele sempre vai criar o primeiro item errado. Isso a gente tem que entender o porquê. Primeiramente, vamos abrir o debug, né, só para ter certeza que a informação de nome tá precisa. São itens diferentes, né? Tá dando um pouquinho de confusão porque o nome dos itens sei lá, espada, arco curto. E o sprite deles aqui é coisa de natureza. Mas enfim, vamos procurar aqui a nossa item box. Item box, não tem nada. Ó, tô pegando aqui um item que é um tronco. Coloquei no mapa. Então, ele era 2 mesmo e ele é uma espada de ferro.
E ele continua sendo uma espada de ferro com 2. Ó. O outro que eu criei é um arco curto iniciante. Vamos supor que eu pego aqui 12 e jogo no chão, né? Arco curto iniciante com 12. Tá certinho, ó. No banco de dados, você vê que tá certinho. E é isso mesmo que a gente quer que aconteça. Agora a gente precisa entender por que os sprites deles estão errados. E vamos abrir o debug. E vamos ver isso através do icon set, né? O icon set que está sendo criado para esses itens, ele deve estar sendo criado com a animação errada. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, peguei esse tronco aqui, joguei fora. O icon set 1 aqui, ó, era o que estava no inventário. Agora passou a ser, né, já que ele foi destruído, passou a ser o que está sendo usado para desenhar essa folhagem aqui, que deveria ser um tronco. Pronto, eu abri ele aqui, ó, e o item name dele está sendo espada de ferro. Ele está no mapa, tem 2 de quantidade, blá blá blá, tem o ID 205. Olha, tá tudo certo, de fato. Ele deveria simplesmente estar desenhando corretamente o item aqui. Deixa eu ver a posição que ele está aqui. Ele está em menos 999. Vamos colocar ele aqui no mapa, visível, né? Porra, eu esqueci Eu esqueci qual que é o nome da box do herói, galera. Não sei se eu coloquei player. Deixa eu dar uma olhada aqui pra mim pegar a posição dele. Player box. Então, vamos ver a posição que o player tá. É 528 por 448. Pronto, eu coloquei o item aqui. Agora vamos deixar ele visível, né? Ele já está visível, na verdade, ó. Engraçado, eu coloquei esse icon setzinho para ficar invisível. Só que é porque ele está com largura e altura em 0, né? Eu esqueci de modificar esse detalhe aí. Ah, saquei. Eu estou tentando configurar, ó, e não está acontecendo. É porque por causa do twin, né? Ele está considerando lá a animação por algum motivo. Pronto, atualizei ele. Agora que eu atualizei ele, ó, quando eu clico no 1, ele está em 14 por 14. Bom, essa parte aí é porque, tipo assim, todos os itens que não estiverem no mouse, eles consideram aqui a animação do twin, né, de colocar no inventário. E se ela não estiver rolando e o tamanho estiver diferente do tamanho salvo, e sempre vai ser, né, já que o salve width não vai ter nada num item de mapa, ele vai deixar o tamanho igual a salve width. E isso não pode acontecer, porque senão ele vai ficar no tamanho 0. Esse é o primeiro problema. Eu poderia dizer que aqui ele configurasse a largura e a altura do item. O problema é que os itens podem ter tamanhos diferentes dependendo da área que eles estiverem. No slot do inventário ele pode ter um tamanho, no mapa ele pode ter outro, em outra área, equipamentos, ele pode ser muito maior, então não adianta configurar aqui. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Isso é só para resolver a parte do objeto começar com o tamanho zerado. Sabemos que aqui estamos falando apenas de todo o icon set que for rodar a animação de adição ali nos slots. O objeto do mapa nunca vai rolar aquela animação, porque não faz o menor sentido, ela foi feita para ser adicionada no slot. Vamos só criar esse em área aqui, duplicar, e dizer que não vai acontecer, né? Tem que estar diferente de mapa e de mouse para acontecer essa animação. Isso já vai fazer com que o icon set não esteja com tamanho zerado, né? Vamos ver aqui. O icon set 1, né, vai ser ele.
tá com o tamanho que a gente criou lá por padrão, né? A gente vai até modificar e colocar 16 por 16, mas em base é isso, ó. Lembrando que o player tá acho que 528, né, por 448, algo assim. Não sei se é isso que ele tá. Não, tô criando o objeto lá atrás, ó. Claro, né? Aonde que eu tô mexendo? Largura e altura. É aqui, ó, 528, 448. Aqui é o que está no chão, ó, vocês estão vendo, ó. Não é o objeto 3D. Então vamos dar um F5. Pronto, é agora que a gente quer ver o negócio acontecer, ó. Pega o icon set dele, coloca 528 por 448 e você vê que o icon set dele está sendo criado corretamente. Ele só não está se adicionando aqui já na forma correta dele. Ele se adiciona no gráfico padrão. Aí quando a gente atualiza, né, clica aqui em algum item, ele assume a forma correta dele. E isso é uma coisa até estranha, porque eu estou pegando um item com o mouse, né, e aí ele está atualizando o icon set. Isso realmente não faz sentido. Eu vou descobrir aqui por quê. Bom, galera, isso, ao meu ver, é um bug. Porque eu testei várias fórmulas aqui, nenhuma delas funcionou. E não está fazendo o menor sentido. Realmente não tem nada aqui que esteja fazendo jus a isso aqui estar errado. E mesmo assim, quando eu crio o objeto, ele só cria certo se os objetos on-screen, né, os objetos que estiverem na tela ali, não existirem, né? Tipo assim, se o inventário estiver fechado e eu criar um item no chão, ele cria certinho. Não importa quantos sejam. Se eu pegar essa folha aqui e criar no chão, ele criaria com o gráfico do tronco. Se eu pegar o tronco, ele criaria com o gráfico da folha. Em vez dele ficar com o gráfico do objeto que eu criei para ele, igual funciona, já fiz isso 1 milhão de vezes, é extremamente simples, ele está ficando com o gráfico do outro objeto. Isso não é para acontecer, definitivamente não é para acontecer. Mas para quem usa Construct 2, isso não está acontecendo porque tá certinho, o icon set em si está ficando ok, pronto para usar. Tá dando bug no 3D aqui, que ele está desenhando o objeto que está na tela. Mesmo a gente tendo criado e fazendo referência àquele objeto, igual aqui. Aqui a gente está fazendo referência a este objeto. A gente não está fazendo referência a qual, não importa quantos tenha na tela, a gente está fazendo referência a esse daqui. É sempre o que foi criado aqui atrás. A não ser que aqui eu estivesse especificando que fosse tal, icon set, enfim. Aí eu peguei e dupliquei e funcionou perfeitamente, ó. O icon set ficou a mesma coisa, igual já estava ficando mesmo. E na hora de criar no mapa, ele cria o objeto em si. Eu não gosto de fazer assim, porque aí, tipo assim, eu tenho dois icon sets, né, o 1 e o 2, e tudo que eu adicionar aqui eu tenho que adicionar no outro. Porém, para quem usa Construct 3, né, tem aquela facilidade. Você vai abrir aqui, vai copiar, né, e vai simplesmente colar no outro. Aí isso muda tudo, porque no Construct 2 não dá para fazer isso. Então aqui vai poupar um puta trabalho, apesar de pesar um pouquinho mais. Porque se tiver 100 icon sets no seu jogo, vai ter 100 icon sets, vai ter 200, porque são dois objetos. Mas aí eles atualizando a versão e corrigindo isso, que eu acredito que seja um bug, se alguém tiver alguma informação é só me passar aí, a gente modifica e coloca para seguir o icon set 1. Porque afinal de contas, não vai ter muitas condições atreladas a isso. Isso é só quando os itens caem no mapa, né, criar a face dele ali, né, com base num objetozinho de sprite. Pronto. Beleza. O que eu fiz foi duplicar aqui o banco de dados, né, que configura os itens. Primeiro eu dupliquei o objeto, né, em clone aqui. Aí eu dupliquei isso aqui, coloquei para, em vez de icon set 1 icon set 2, né, que na verdade eu posso chamar de icon set aqui, ó,
Icon Set Screen, que seria todos que tiverem na tela. E esses aqui, ó, Icon Set Map, que são os que estiverem sendo desenhados no mapa. Podia até mudar a animação, né, para fazer um diferencial. Colocar o... Eu não sei se mudando aqui na animação faz referência lá às ações. Vamos ver. Faz. Então tá bom. Então vamos colocar aqui alguma coisa um pouquinho maior. Pronto. O Icon Set Map e o Icon Set Screen tem gráficos diferentes, né, entre aspas. Só para a gente poder distinguir melhor aqui. Aí temos o banco de dados, que é bem pequenininho e simples para configurar, né? Ele importou as variáveis quando eu clonei. E podemos excluir isso aqui. E a configuração segue sendo a mesma, só que com o Icon Set do mapa. Você pega tudo que tinha aqui para o Icon Set e muda para o Icon Set do mapa. E pronto, cara. Quando você criar vai funcionar, só vamos colocar aqui o size, né? Tá errado. Para ser 16 por 16, que é o padrão. Visibilidade falsa, né? Invisível. Porque a gente não quer que ele apareça. E podemos voltar ele para fora do layout, porque a gente não está mais precisando ver ele ali para testar. Agora, se eu criar uma folha, se eu criar um tronco, tudo certinho. Tudo acontecendo corretamente. Parece que em uma parcela de segundo, cara, em um framezinho, eu estou conseguindo ver o objeto como sendo esse dado aqui, né? Vamos ver se ele tem, aqui ó, visibilidade inicial dele. Vamos deixar como sendo inativa. Aí aqui, ó, depois que ele fizer todas as configurações dele, a gente deixa visível. Eu faço sempre assim, galera, porque mesmo que o PC seja rápido e tal, e nem esteja dando para ver esse tiquezinho de configuração, aí, ó, esse tiquezinho, pode ser que trave, né, no sistema do cara lá, deu um lagzinho, ó. Tá dando pra ver um tiquezinho, eu não sei o que tá aparecendo aqui, mas tá dando pra ver um negocinho aqui, não sei se é o dado em si. Pode ser que trave, dê um lagzinho e acabe aparecendo alguma coisa na tela que não deveria aparecer. Então vamos ver aqui. Esse Icon Set Map, acho que ele já está invisível inicialmente. Aí, ó, ele está invisível inicialmente. Já entendi. É porque aqui eu estou criando o objeto, né? E colocando a face dele. Aí depende dele ser configurado aqui, né? Para ficar certinho. Então não é nem a box que está aparecendo, apesar de valer a pena fazer isso aqui, né? De deixar ela visível aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar para ele criar o objeto, mas ele só receber a face do objeto. Ele vai deixar todas as faces dele do jeito que tem que deixar, mas só receber a imagem do objeto quando for configurada. Então a gente tira isso daqui, vai lá nos itens que estão sendo criados, ó. Os itens que possuem item name diferente de nada, ou seja, possuem algum item name, já foi passado para eles as configurações. Então, eu vou pegar item box que tiver um ID único, igual a iconsetmap.id, converter em um inteiro, lembram? Que aqui, ó, a gente está dizendo que o ID dela é item box width. Aí, supondo-se que seja 500. Vai ficar 500 lá, mas sendo uma string. Aí, a gente converte ela aqui num inteiro. E pronto. Pegamos aquela item box e dizemos para ela, ó, este item aqui vai ser o que vai ficar na sua bottom, né? Na face bottom dela ali de baixo. Movi o config to lá para baixo, embora não necessariamente precise fazer isso, só um costume. Então vamos testar. Até atingir a perfeição. Não. Cara, a caixinha tá aparecendo e isso não era para acontecer. Eu acho que é só a caixinha que está aparecendo, então eu posso fazer o seguinte. Posso deixar ela invisível aqui, junto com todas as outras. E aqui, depois que ele recebeu o face bottom, object, eu deixo ela visível. Vamos ver se assim corrige o nosso erro. Corrige. Agora sim, ó, não tem nenhum tiquezinho. É perfeito. Colocou no mapa, aparece.
Claro que vai ter uma rotação de câmera, né? Vai ter um diferencial e coisas do tipo. É isso que a gente vai fazendo aí aos poucos. Agora, cara, vamos colocar para a gente poder criar objetos no mapa via função, né? E aqui temos a configuração dele acontecendo, né? Os bancos de dados, configurando o item box, tudo direitinho. E aqui nós queremos criar um objeto no chão. Para isso, vamos usar uma função, mas não tem nada a ver com inventário. Estamos criando um item no chão. Não necessariamente tem a ver com algum inventário. Deixa eu ver onde é que estão minhas funções. Não tem nenhum grupo para isso, então vamos criar um chamado itens. Add function, itens, parâmetro command e pronto. Vamos mover isso para cá. Agora a gente vai dizer que quando a variável command for igual a spawn, eu estou spawnando um item no mapa. Então isso aqui vai acontecer, ó. Cadê? Ah, tá. Tá nas ações de mouse aqui, ó. Basta eu pegar esse item box, copiar, colar tudo aqui. Aí eu vou ter que passar o parâmetro item name e amount por enquanto. Agora aqui eu troco por item name, amount e qual é a coordenada? Pos x, né? Pos y. Pronto, já encapsulamos isso aqui dentro de uma função. Agora, para chamar isso, né, vamos simplesmente dizer aqui, item, spawn, o nome do item, né, que seria mouse item name, quantidade mouse item qt, posição mouse x word, y word. Perfeito. Basta eu passar isso aqui, ó, e tem que estar funcionando de boa. Depois, né, como é uma ação de mouse, eu chamei a função e depois limpei os parâmetros. Agora isso aqui pode ser usado em vários lugares, né, para spawnar quando um bicho morrer, quando uma árvore dropa madeira, qualquer coisa, você vai lá e spawna o item. Vamos testar. Tudo certinho. Os itens de mapa, eu gostaria que fosse daquele tipo que quando o cara chegasse perto, ele fosse atraído pro cara, né? Facilita bastante a gameplay e permite que tenha itens em locais inválidos, né? Tipo assim, ele foi criado ali em cima da borda onde o personagem não pode ir. Eu chego perto, ele é atraído para mim. Basicamente é isso. Porque na hora de criar os itens, especialmente na hora que um player morrer e for dropar todos os itens, alguma coisa que você destruir ali, for cair vários itens daquilo, seja lá o que for acontecer aí, né? No caso, os itens têm que se espalhar pelo menos um pouquinho. Então eu vou fazer um teste aqui, né? De uma animação legal. E vamos ver qual que a gente vai apresentar de fato. Pronto, galera. Eu quis fazer aqui com o Twin. Isso não é necessário, viu? Você colocar uma animação, você pode simplesmente colocar para o item spawnar direto, até porque quando o monstro morreu, os itens não vão sair do corpo dele. Eles vão ficar ali, você vai clicar no corpo e vai abrir o inventário, enfim. Mas para quando a gente quiser executar uma animação, eu escolhi isso aqui, ó. Eu fui testando, né, e encontrei essas aqui que me agradaram. Coloquei um Z Elevation, né, e escolhi um valor, coloquei um tempo, coloquei aqui um estilo que eu achei que ficou legal, coloquei para ir e voltar para aparecer um pulo, né, e mexi aqui aleatoriamente no X e Y para ele ir para algum lugar, cara. Ele vai meio que dar um efeito de pulo, tá vendo? Aí você testa aí o que mais te agradar, né, ele vai pular para um lado aleatório, ó.
Então, se vários itens forem dropados, eles vão pular para vários lugares aleatórios. Aí você pensa assim, pô, mas todos os itens vão ter essa animação? Não. Você vai adicionar uma variável chamada animate boolean aqui. E lá em cima, na hora de spawnar o item, mais uma, que também é uma boolean. Se quando você spawnar esse animate tiver igual a true, ele vai ligar também o animate do objeto. E aqui, na hora de configurar, na hora que eu configuro o objeto, é quando eu passo essa animação para ele. Eu estou configurando o objeto no mapa. Então, se animate tiver igual a true, vai acontecer as animações. Senão a gente passa direto. Ó, na hora que estiver lendo todos os itens, dando a configuração de visibilidade para eles, né, o frame, o gráfico, e pegando o objeto item box, eu vou animar ele caso essa função tenha sido passada. Como por padrão ela é false, quando eu colocar os itens no mapa agora, ó, nada acontece. Então, se tiver de algum item ser spawnado diretamente, não tiver aquela animação, ter que ser criado ali naquela posição mesmo, né? Já está funcionando ok. Se eu quiser animar, né? Porque quando você pegar um item com o mouse e jogar no chão, você não quer que essa animação ocorra. Então, quando você quebrar uma árvore, uma pedra, você quer que, né, pela lógica, o item pule para algum lugar para dar um efeitozinho legal. Então vamos ver aqui onde que eu chamo essa função. Aqui, ó. A hora que eu deixo o item no chão, ó, se eu clicar aqui em Animate, claro que eu posso, né, personalizar isso, colocar lá no Animate que eu defino qual a distância que ele pula e tal, para fazer uma animação diferenciada, mas não é necessário, né? Pronto, ó, quebrou uma árvore, quebrou uma pedra, vai pular para algum lugar. Ó. No Construct 2 existe o Twin, como eu já disse no vídeo anterior, né? Você só precisa baixar. Você também pode fazer por programação. Criar você mesmo uma função, quando você defina, mexa em algum parâmetro de um valor inicial até o valor final com o lerp mesmo, né? Que aí você define o tempo e tal. Mas eu recomendo muito esse plugin Twin, porque ele realmente facilita muito a vida. Ele mexe em todas as propriedades, né? E enfim. Aí, ó, quebrou uma árvore e saiu dropando um monte de folhagem, de madeira e enfim. Agora vamos deixar isso aqui sem animação. E basicamente é isso, galera. Nós configuramos aqui o que tinha para configurar, né? Colocamos para os itens aparecer no mapa, para ele ter a possibilidade de ser animado, né? Ser jogado no mapa, ser colocado normal, ser jogado no mapa, isso foi passado para função. Então a gente pode fazer isso, né, um tutorial lá, que você cria um item na frente do cara e tudo, enfim. Tudo funcionando perfeitamente. Inventários com possibilidade de ser coisas que você não pode mexer, né, adicionar em remover item. E acredito eu que está tudo certo. A próxima parada mesmo será só a questão dos botõezinhos aqui, né? Deixa eu ver o tempo de vídeo. Que eu acredito honestamente que dá tempo da gente fazer o botãozinho de organizar os objetos no inventário. Então vamos fazer ele nessa aula para ficar sobrando só 2 botões mesmo para configurar. Vamos lá no nosso controle do inventário. E nós sabemos que esses botões estão recebendo o ID, certo? Vamos dar uma verificada aqui, só para depois não ficar passando raiva. Tá, eles recebem o ID. Então quer dizer que quando eu clicar nele, eu sei de qual inventário é aquele botãozinho. Então vamos pegar esse mouse aqui, né? E disser que quando eu clicar no botãozinho ABC aqui, alguma coisa vai acontecer. E é uma organização de itens, então não estamos falando do corpo do inventário, e sim do inventário. Vamos adicionar aqui o parâmetro organize, que vai organizar os itens.
Agora, cara, como que ele vai organizar os itens? Eu meio que dei uma mostrada nisso nas aulas anteriores, né? Vamos criar aqui uma array, né, que é uma matriz, e essa matriz vai se chamar inv organize. Depois talvez a gente mude isso, enfim. Ela é temporária, então eu não sei se a gente vai precisar passar um ID para ela. Eu imagino que não. Quando eu disser que o inventário deve ser organizado, aqui eu já peguei o nosso inventário, né? Então eu vou rodar um for para todas as keys dele, tudo que tiver nele. Então todos os slots dele vão ser passados aqui, né, para essa matriz, beleza? Mas primeiro eu preciso criar ela, né? Create object. Não é isso aqui, inclusive isso aqui eu acho que era o que eu estava usando no outro sistema, né? Eu crio um inv organize, movo isso aqui para baixo, porque eu só quero criar ele uma vez. E para cada chave do inventáriozinho, eu vou dar um push. Eu não preciso dar push no slot. O slot é slot 0, 1, 2, 3, é fixo. Só conteúdo. Então eu vou pegar a inventory cur value, o valor atual que estiver rodando ali. Pronto. Já criei um inv organize, enviei tudo para ele. E aqui abaixo, né, nós já vamos ter o inventário aqui com tudo que existe dentro dele. Possivelmente precisaríamos de um weightzinho bem pequeno, né? Mas vamos testar sem ele, que em alguns casos funciona e funciona legal. Então agora que eu tenho esse inventário organize aqui, quando eu falar alguma coisa aqui, eu estou falando sobre ele, né? Porque está logo abaixo. Então, eu preciso limpar o nosso inventário, beleza? Já que eu já passei as coisas para ele, o conteúdo, eu vou dar um clear. Pronto. Aí agora, cara, eu vou testar esse sistema, beleza? Eu vou testar. Pela lógica, quando eu clicar, o meu inventário ele tem que ficar vazio e tem que ter uma matriz com todos os itens dele. Deixa eu chamar a função aqui. Inventory organize. Pronto, quando eu clicar aqui no botão, eu vou organizar qual inventário. Este inventário eu vou organizar ele, só isso, é isso que eu preciso dizer. E vamos apagar esse inv organize no início do layout, né? Porque ele é uma matriz temporária que vai ser criado e destruído ali mesmo. Pronto. Agora quando a gente rodar o debug aqui, não vai ter nenhum inv organize, quer ver? Pronto. Quando eu clicar aqui, vai aparecer um. E o nosso inventário vai ficar, entre aspas, vazio, né? Eu tenho que deixar... Não, tá certo, tá certo. Só um detalhezinho que eu esqueci. Eu tô adicionando, tipo assim, o inventário ele tem várias chaves que são zero, que são os que são vazios. Essas eu não quero pegar. Então eu vou comparar o valor atual que está rodando no loop, ó, e vou dizer que só se for diferente de zero. Se for diferente, você coloca ali no nosso inventário temporário. E que depois, né, deixa eu pegar o comando aqui. Inclusive, cara, eu ainda não fiz esse remove aqui. Eu achei que eu tinha feito ele em alguma aula, né? A gente vai fazer nessa daqui ainda. Vou pegar o nosso update aqui, ó. Pega o inventory BG que está com ID igual ao ID que está rodando no momento. E atualiza logo depois que tudo acontecer. Então, pela lógica, eu vou atualizar ele vai estar limpo, né? Então ele vai apagar todos os itens que tiverem ali. É só isso que vai acontecer. Vamos testar. Perfeito. Ele já está apagando todos os itens do inventário e criando a matriz. E a matriz, por sua vez, ela está conseguindo, né, pegar aqui arco curto iniciante e espada de ferro. O problema é que já está em ordem alfabética, né, pela lógica. O A vem primeiro e o E depois. Mas tudo bem, porque a gente pode manualmente atrapalhar o negócio ali.
Pronto. Agora nós vamos simplesmente usar o comando de adicionar item, cara. Vamos pegar aqui até no próprio debug, né? O comando add item. Copiamos ele. Agora, limpamos o inventário. E antes de chamar o update, nós vamos rodar um for para cada chave do inventário organizado, né? Nós vamos adicionar o item. Vale lembrar que nós estamos adicionando um item e um valor. Então a gente usa simplesmente o tokenet para separar. Por enquanto a gente não organizou, viu? Então a gente vai dar um for each element, mas depois que a gente limpar o inventário, a gente vai dar aquele sortezinho, né? Para organizar em ordem alfabética. Depois, para cada chave dele na posição X, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar no inventário de ID que a gente está mexendo atualmente. Qual item name? Inv-organize curValue, que é o valor que está rodando, né? Tokenet. Pronto, o valor 0, o separador que a gente sempre usa, o valor 0 corresponde ao nome. Converto em inteiro aqui e adiciono o valor 1, que eu copiei dali de cima, que é o valor quantidade. Pronto. Pela lógica, né, para cada elemento, ele está adicionando um item considerando a ordem alfabética que está ali, né? Então, se 0 é o arco curto e depois vem a espada, ele está adicionando um, depois o outro, tudo na ordem certinha. Nós vamos testar, né, mas nós precisamos desorganizar os itens. Aqui está na ordem alfabética, ó. Esse é arco curto e esse é espada. Vamos ver. Ele está atualizando, mas ainda não está aparecendo no inventário. Vamos primeiro descobrir internamente se está tudo certo, se há alguma coisa no update. Então nós vamos lá no nosso inventory, né? Aqui, ó. Vamos tirar aqui do slot e colocar no outro. Pela lógica está errado, ó. Vamos ver. Ah, tá. A gente já entendeu o que está acontecendo. Ele simplesmente não está adicionando nada no inventário. Então não tem nada para aparecer ali. Agora é a questão. Porque aqui a gente consegue pegar os itens e colocar organizar no inventário. Mas, de repente, não é o tempo suficiente para ele ser desenhado aqui, né? Vamos primeiro fazer o teste que a gente sempre faz, né? Que é de esperar um pouco antes de outra coisa acontecer. E mover esse update para cá, que aí ele também vai esperar, digamos assim. E vamos testar. Esqueci. Se eu não abrir o debug, não vai ficar difícil. Porque pode ser que ele desenhe e não chame o update na ordem certa. Vamos ver. Esse é o inventário do player. Ó, ele ainda está deixando zerado aqui. Vamos ver o que necessariamente está causando isso. Primeiramente, fazendo um teste. Deixa eu copiar e colar isso aqui, desabilitar esse evento. Aí eu faço um teste simples, né? Que é pegar aqui um item aleatório, né? Espada de ferro, pode ser. Eu já tinha aqui salvo, né? Arco curto, espada de ferro, então vamos colocar isso aqui. Tá dando construct está aberto por 2 horas, apesar de eu não estar em 2 horas de vídeo, né? Porque ele já estava aberto antes. Beleza. Mais uma vez eu não abri o debug. E vamos ver se aquele for está rodando. Se tiver, ele vai adicionar uns arco curto iniciante ali, em vez de deixar vazio. Pronto. Não está adicionando nada, então já sabemos que esse for não está rodando. Possivelmente ele estaria não rodando porque não teria nada dentro dele, né? Tipo assim, ele estaria rodando antes de ter algum conteúdo dentro dele. Eu entendi o meu erro, galera.
Eu estou dando um clear no inventário, né, na verdade. E isso aqui é o erro, porque eu estou deletando todas as keys dele. Então depois que ele, mesmo que eu tente adicionar da forma correta, não estou dizendo que está correto aqui, a gente tem que testar. Mesmo que eu tente adicionar da forma correta, não vai funcionar nunca, porque não existem mais chave nenhuma no inventário. Eu olhei lá e não percebi isso. Estava deletando os slots 0, 1, 2, 3, né? Enfim. Então, em vez de você dar um clear para limpar o seu inventário, você pode ou criar uma função para limpar o inventário, que é o que eu gosto, ou só colocar por aqui mesmo. Mas eu vou colocar uma função chamada clean, que a gente pode precisar dela mais vezes. Então, quando eu chamar inventory clean, com esse ID tudo certo, né? Item name deixa em 0, 0, os outros parâmetros. Quando eu chamar esse clean, ele já está pegando aqui o inventário, né? Então eu vou simplesmente rodar aqui, ó, pegar daqui, ó, para cada chave do inventário, beleza? Eu vou deixar, eu vou dar um set key, né? Self current key, que é a chave que está rodando atualmente no loop, igual a 0. Pronto. E aí ele pega o inventário do ID igual ao ID dele e atualiza. É isso que o clean vai fazer. Vai deixar todas as chaves lá, mas igual a 0, né, vazias, e atualizar o inventário. Então ele vai ficar vazio. Então, eu tiro esse clear e habilito esse evento. Pela lógica, eu vou desabilitar tudo que tem aqui embaixo. E pela lógica, quando a gente chamar organize, o inventário tem que ser limpo, né, tem que ficar vazio. Vamos ver aqui, ó. Arco curto iniciante, espada de ferro, tal. Cliquei aqui, pronto. Tudo ficou em 0. Tá limpo o inventário. Ok. Agora é a parte de adicionar os itens, né? Vamos reabilitar isso aqui, né? Ele está adicionando nesse inventário, nesse ID, o tokenete 0 e 1, né? Que é o nome do item e a quantidade do item. E vamos testar, né? Lembrando que antes disso, né, ele vai dar uma organizada aqui por ordem alfabética. Já abri em debug de uma vez. Dessa forma aqui, ó, tá em ordem alfabética. Vamos ver como é que ficou. Ele não adicionou nenhum item. Então aqui ainda tem todas aquelas questões de ver se é o problema do wait, se ver se é o relativo a ainda não ter conteúdo quando a gente tenta adicionar, enfim. Vou testar as possibilidades. Era esse o problema mesmo, né? Como eu sempre falo, no Construct 2 você usa o wait um tempinho pequeno, né? Vai testando o que melhor favorece, até ser o que ultrapassa o valor necessário. E aqui eu coloquei o seguinte, eu coloquei o bloco para cá, para que quando terminarmos essa ação, né, com o wait aqui, eu vou sortear os itens que estão ali, para evitar dar bug. Igual de vez em quando o tronco tá ficando na frente ali da folhagem e ele é com a letra E. Agora nós vamos esperar e vamos sortear, beleza? Depois que isso acontecer, vem o clean e é necessário que espere as ações acontecerem. Ou seja, eu preciso limpar o inventário antes de adicionar, para não ficar nada errado, beleza? Então eu dou um for each element, adiciono os itens da forma que vocês sabem, e movi para cá um evento que vai esperar isso acontecer, né, na mesma blocagem aqui, e vai destruir o inv-organize, porque nunca vai ter um item organize acontecendo. Ele vai ser criado, preenchido, vai preencher o inventário de forma certa e ser destruído ali mesmo. Vamos testar aqui, para ver se está funcionando tudo corretamente. Inv-organize. Nem dá para ver, ó. É uma coisa imperceptível. E sempre tem que ter a mesma quantidade de itens. Não importa, ó, se eu colocar o tronco na frente aqui da folhagem, ele vai ser organizado direitinho. Não importa. Agora ainda tem um problema. A gente tá fazendo entre aspas, né, certo, mas tem 3 itens, né?
Um se chama poção. Então, na ordem certa seria A, E e depois P. Vamos criar um comando aqui para adicionar uma poção. Poção de cura é o nome. Vou adicionar ela quando eu apertar a tecla B. Pronto. Temos 3 itens já podendo ser adicionados, né? Beleza. Tá ficando certinho, ó. O A do arco curto, E de espada de ferro e P de poção de cura. Vamos mais uma vez avacalhar isso aqui, né? Tá tudo errado, ó. Vai sempre ficar certinho, tá vendo? Vai sempre organizar seus itens como tem que organizar. Agora ainda tem uma questão. E quando tiver vários itens espalhados, né? Se você clicou para organizar, você quer estacar todos também, né? E ele não vai estacar, né? Cara, ele tá estacando. Ah, tá. Eu fiz da forma correta já de uma vez, cara. Não era pra isso acontecer. Era pra ele não tá estacando pra eu poder mostrar pra vocês como é que funciona, né? Mas, enfim, deixa eu dar um F5 aqui e explicar por que isso tá acontecendo. Tem 10 itens aqui, ó. Vamos espalhar eles. Ó, cliquei no ABC, ele estacou os itens. Se tinha outros itens no inventário, ele vai estacar e deixar eles de forma correta, direitinho. Ó. 10, 2, 1. Tudo funcionando perfeitamente. Isso está ocorrendo, galera, porque a gente não está adicionando via slot, igual pela lógica a gente faria, né? Então, a gente teria o comando aqui add item ao slot D, e o slot que tivesse na ordem, né? Estamos rodando o loop 0, né? Então vamos adicionar no slot 0. O loop 1, vamos adicionar no slot 1. Mas a gente não está fazendo isso. A gente tem um comando que adiciona no primeiro slot disponível ou o primeiro que tiver aquele item. Isso faz com que o nosso organize já esteja automatizado. Já que ele pega e ele faz o seguinte, ó. Tem vários itens espalhados. Na hora que ele pegar e limpar o inventário, ele vai adicionar a primeira folhagem aqui. E as outras que ele tentar adicionar vão encontrar este item no primeiro slot e se unir a ela. Então, automaticamente a gente já fez da forma correta, né? Eu ia modificar e deixar bonitinho ali funcionando, mas já está da forma correta. Ó. Gravem isso. Tem que ter 8 folhagens, 2 troncos e 4 pedras. 8 folhagens, 2 troncos, 4 pedras e na ordem certa. Então, o nosso botão de organizar está funcionando perfeitamente. Os itens do chão, animação, tudo ok. Por último, para não esquecer disso mais uma vez, e encerrar o vídeo, vamos só adicionar o comando aqui para remover item, né? Que é simples. O adicionar item, ele quer saber primeiro se o item existe. É a prioridade. Depois ele quer saber, caso o item não exista, né? Qual é o slot disponível para ele adicionar um item. Outra coisa interessante para dizer é que no Construct 2, né, você não tem como chamar inventory e o nome, ou função, quer dizer, e o nome da função e tal, para ele te retornar um valor. Você só fala assim, ó, function.return value. Então, o que significa isso? Vamos supor que você chamou a função aqui que você quer o retorno dela. Aqui embaixo, ó, nesse próximo bloco aqui, ou aqui na ação passando para alguma variável, ou aqui para checar o valor de retorno, esse function.returnValue automaticamente vai ser da última função que você chamou. Então é bem simples, é isso. O return value vai se referir ao objeto que a ação que você realizou ali em cima. Então você checa aqui, a de baixo vai ser referente à de cima. Se você checar de novo, a próxima blocagem que você adicionar vai ser referente à de trás aqui. E assim por diante. Então agora nós vamos checar aqui, no caso para adicionar item a gente checa se ele existe ou slot vazio.
E para remover, a gente só precisa checar se o item existe. Se for diferente de -1, que -1 é caso não seja assim. Então, esse item existe em algum lugar, beleza? Aí eu vou fazer o que, cara? Eu vou remover esse item, certo? Valendo lembrar que essas funções retornam qual o slot ID, né? Em que aquele item está. Então, eu vou deixar aqui, ó, para o retorno do item existe. Eu quero que naquele inventário daquele ID, naquele slot que foi retornado, que já que existe o item, né? Eu quero que este item com essa quantidade seja removido. Só que eu tenho que tirar o add aqui, né? Colocar remove. O add item ao slot D e o remove estão funcionando ok. Eu só não tinha criado esse remove item, beleza? É assim. Agora para testar aqui, ó. Quando eu apertar a tecla U, eu quero remover esse item arco curto iniciante, né, que é aquela folhagem. Então, vamos lá, tecla U. Olha o item sendo removido, ó, de 2 em 2, né, normal. Se ele tiver aqui embaixo, e se tiver mais de um dele? A gente tem que remover esse daqui, ó, primeiro. E agora a gente tem que remover esse aqui, ó. E agora, por fim, o último. Prontinho, tudo ok, tudo certo. Temos a nossa tecla funcionando perfeitamente. Finalmente colocamos esse remove item, que está aí há um tempão sem ser criado, sem nenhuma razão, né? E vamos deixar isso aqui organizado. Já temos aqui um grupinho, né, relativo aos itens. A gente agora pode pegar isso aqui, eu gosto de deixar assim, e pegar essa configuração aqui, ó, que configura todos os itens se tiverem com a animaçãozinha, né, de colocar no inventário, e isso daqui que configura todos os item box, dos itens do mapa, né? Colocar aqui mesmo, dentro de itens. Antes eu colocava realmente só funções, né? Agora eu coloco tudo que também se encaixa nas funções dentro de functions.lib, né? Que é a biblioteca de funções que eu sempre criei. E esse itens.db eu não lembro, eu acho que eu tinha colocado ele por último porque ele tinha que ficar por último. Vamos fazer um teste e ver se realmente muda alguma coisa. Muda lá, o item pisca, tá vendo? É isso mesmo, eu tinha colocado ele abaixo, acho que abaixo do inventário que é necessário colocar ele. Então vamos fazer o seguinte, para não precisar colocar ele lá por último, vamos colocar o inventário lá atrás, né? Agora ele... Não, ele ainda não tá legal, ó. Ele fica meio atrapalhado. Não, o inventário na verdade ele pode ficar aqui porque ficou legal. Eu acredito que deva ser isso, né? Os itens estavam aqui por cima, né? E a DB estava lá por último. Não, eu meio que dei um nó na minha cabeça aqui, mas é o seguinte. Basta fazer isso aqui, ó. Pronto, eu dei Ctrl Z, galera, só. Mas ainda falta um Ctrl Z, alguns, né? Ctrl Z. Deixa eu ver. Agora sim, ó, certinho. E vamos ver aqui a organização. Entendi, né? É na organização, é na animação que estava rolando um bugzinho, né? Quando a gente colocou ela aqui para ficar nos itens. Quer ver? Vou fazer só isso aqui. Aí, tá vendo? É na organização mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar as configurações do item para ficar aqui no item DB. Que aí as configurações no geral rolam aqui. E vamos ver se assim vai ficar legal. Assim ficou legal. O item não pisca, o item não fica com um diferencialzinho aqui de tamanho, né, dando aquele flickzinho. E é isso, tudo questão de lógica, né? A ordem que as coisas são configuradas importa e importa muito, como vocês podem ver. É a diferença entre deixar uma coisa lisinha ali acontecendo e um negócio todo avacalhado.
Eu tenho essa organização do inventário aqui. Então esse atemp_inv, por enquanto, pelo menos, vamos apagar. Esses itens aqui do inventário, ó, vou mover aqui para cá. Prontinho. Tudo organizado, tudo definido, tudo certo. Nós jogamos o item no chão. O item, se a gente quiser, ele vai ficar parado ali no chão ou ter uma animação de pulando para algum ângulo aleatório ali, né? Possibilidade de 360 graus. Não tem bugs, não tem nenhum bug acontecendo aqui, pelo menos nenhum encontrado. Podemos organizar os itens, tudo certo. O stack também já está funcionando perfeitamente. Para a conclusão do inventário, ficou faltando realmente só transferir os itens iguais e o transferir all. Esse transferir todos aqui é bem fácil. Ele vai... Não precisava eu vir para cá, não. Para transferir todos os itens, ele vai simplesmente pegar e rodar um for, né, para cada chave e adicionar no inventário que tiver aberto. Mas tudo isso inclui algumas checagens, galera. Tipo assim, quando você for transferir os itens iguais, né, os matches, a gente tem que checar se tem algum inventário aberto. Se tiver, checar se existe lá uma porção em algum slot. E se existir, aí a gente vai transferir daqui para lá. Isso tudo já é meio que fácil, porque a gente já tem um comando check item existe. O transferir all, mesma coisa, tem que checar se o inventário está aberto e transferir todos os itens, né? Só que tem um comando que a gente vai adicionar na própria aula também, né? Não exatamente um comando, mas a gente precisa poder fazer uma barragem. Que tipo assim, quando o inventário estiver cheio e eu tentar adicionar um item, a gente não perdeu o item no sistema. Que eu tentei adicionar uma poção no inventário lá. Ele existia na hora que eu cliquei para transferir tudo. A poção vai simplesmente desaparecer, porque eu tirei ela daqui para colocar ela lá. Só que lá não tinha espaço, então eu só não adicionei ela, mas eu tirei ela daqui. Então a gente tem que colocar um limitador, né? Um retorno, que vai checar se o inventário tem espaço. A gente tem o check item existe, check slot free, e a gente vai adicionar também uma checagem para ver se tem espaço disponível no inventário. E aí, no matchzinho aqui de itens, né, a gente vai checar se o item existe e vai transferir por cima. E na hora de transferir tudo aqui, ó, a gente vai rodar um for e antes de adicionar cada item, a gente checa se tem espaço lá no inventário do cara. Tem espaço? Adiciona o item. Tem espaço? Continua adicionando o item. Se não... tem duas questões, né? Você vai checar se tem espaço. Só que esse espaço aí, ó, ele vai fazer duas checagens, que é checar se o item existe. É tipo o que acontece aqui, ó. Lembrando que eu tenho que explicar, viu, galera, com detalhes, na teoria e na prática, para vocês entenderem. Aqui quando eu... aqui não. Aqui quando eu... é ali, mas a gente chama por aqui. Quando eu adiciono o item, eu checo se ele existe em algum slot. Se ele não existir, eu checo se algum slot está vazio. Isso já é a checagem que retorna se tem ou não espaço no inventário. Porque se o item existe em algum lugar, então tem espaço. Você pode destacar em cima dele. Se o item não existe, mas tem algum slot vazio, tem espaço. Se nenhuma dessas informações é verdadeira, né, se o item não existe e não tem slot free, não tem espaço. Ou se simplesmente não tem slot free, né, que automaticamente se encaixa na última coisa que eu disse, né, se só não tem slot nenhum disponível, pronto. A gente só precisa retornar esse valor antes de adicionar cada item e vai ficar tudo certo. Que também serve para quando você for pegar alguma coisa no mapa, né, o item no mapa vai ter que ser destruído. Mas antes você tem que checar se você tem espaço no seu inventário. Então você vai destruir o item à toa. Então é isso, galera. Na teoria e na prática, tudo funcionando perfeitamente. Na próxima aula fica sendo só esses botões, que já inclui a função que eu falei. E encerraremos nosso inventário com perfeição, bem avançado, com várias funções. E quem sabe não adicionamos mais funções depois. É isso aí e até a próxima.